Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 ao 35. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. E dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora, fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não, não são gritos de vitória nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou, moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eles disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês
Pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram que matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga trazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Até aqui. Nosso Deus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra agora. Nos submetemos a Ti, que a Tua palavra venha com poder ao nosso coração e nos leve de fato para esse novo tempo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma história muito dura. Difícil até de falar dela em tempos como os atuais. Porque nós vemos uma atrocidade acontecendo. Deus fazendo coisas que nós, crentes, temos alguma dificuldade de justificar para quem não é crente e questiona o Deus do Antigo Testamento. Quando uma pessoa que não tem fé em Jesus, um incrédulo, se volta para tentar desafiar a nossa fé, geralmente se utiliza de situações como essas, de textos como esse, para falar que Deus mau, que matou tantas pessoas. Mas não entende nem o porquê, nem as condições, não entende nada. Bem, eu não vim aqui para ser advogado de Deus. Acredito que Deus não precisa de advogado. Nós precisamos de advogado diante de Deus. E pela misericórdia dele, nós temos um advogado diante dele, Jesus Cristo, o justo. Aliás, nós não temos só um advogado. Quando Jesus fala: eu vou para o meu Pai e vos enviarei um outro Consolador, quando ele fala outro, ele está se referindo a si mesmo também como tal. E a palavra grega na qual está dito um outro Consolador é parácleto, que é a mesma palavra para advogado. Então não apenas é alguém que está ao nosso lado, o Espírito Santo de Deus, nos consolando, nos confortando, nos direcionando, mas também é um tipo de advogado diante de Deus. Então não fiquem assustados, pelo contrário, fiquem felizes, porque nós estamos bem de advogados diante do Pai, né? Nesse tribunal nós podemos ficar descansados, porque quem advoga a nossa causa é o próprio Senhor, e glória a Deus por isso. Acontece que, como eu estava dizendo, esse texto é muito complexo, é muito difícil, e eu quero me utilizar do que está acontecendo nesse texto, porque vejo que essa história, esses acontecimentos, esse episódio, se assemelha muito ao que nós vemos hoje acontecendo no meio religioso. É bem que um espelho do que se tem acontecido hoje. Então eu acho que é muito pertinente usarmos esse texto para nos ajudar a chamar a nossa atenção, pensando que nós estamos trabalhando essa questão de um novo tempo para a nossa vida, de trabalhar justamente a questão de que há agora, ou a partir de agora, um novo tempo onde é exigido uma nova postura no que diz respeito à nossa consagração a Deus. Nesse tempo novo que Deus tem reservado para cada um de vocês, é necessário que você tenha uma nova postura no que diz respeito a consagrar-se. Nós vemos nesse texto, nós não lemos o capítulo anterior, mas eu acredito que vocês já tenham notado o que estava acontecendo. Moisés tinha subido ao monte para receber de Deus as prescrições de como deveria ser vivido a aliança que Deus havia feito com o povo.
Antes dele subir ao monte, vários dos líderes do povo se encontraram diante de Deus, junto de Moisés, e disseram sim a Deus, quando Deus estava propondo uma nova aliança, ou uma aliança com eles, aliás. Mas Deus chama Moisés, e Moisés fica por 40 dias no monte. Segundo Deuteronômio diz, ele fica 40 dias, 40 noites, sem comer e beber. 40 dias. Recebendo de Deus. Se você vê os capítulos anteriores a esse que nós estamos lendo, são só prescrições de tudo o que Deus está falando para Moisés, de como o povo deveria se portar agora que era um povo que tinha uma aliança com esse Deus. E quando Moisés já estava no momento final da sua estada lá em cima, o próprio Deus o alerta e fala: Moisés, desce porque o povo se corrompeu. Desce porque esse povo já se afastou do propósito. Desce porque esse povo já está fora, já está fazendo o que não devia fazer. Desce. E Moisés desce segurando na mão as tábuas da aliança escrita pelo próprio Deus. E quando ele vê o que está acontecendo, ele fica revoltadíssimo. Josué também estava com Moisés. Embora Moisés estivesse sozinho lá no cume do monte, Josué estava no meio do monte, como já aconteceu numa outra situação, esperando, porque Josué era o ajudador. No meio do caminho, quando eles se encontram, Josué fala espantado para Moisés: olha, eu acho que deve ter acontecido alguma guerra, e o nosso povo venceu, porque eu estou ouvindo barulho de vitória de guerra. E Moisés fala: não, não é nenhuma coisa nem outra, eles estão fazendo uma festa. Mas ele já tinha sido alertado por Deus o que tinha acontecido, mas ele não tinha visto. E quando ele vê, ele encontra todo o povo prestando culto, fazendo uma grande festa a um bezerro de ouro que tinha sido feito, de acordo com a direção de Arão, o irmão de Moisés, o que era para ser o sumo sacerdote. O porta-voz de Moisés estava conivente com o pecado do povo. Quando Moisés vê aquilo, o coração dele se enche de revolta, ele quebra aquelas tábuas. E nós estamos nesse texto que nós lemos. O próprio Deus falando com cada um e dizendo o que haveria de acontecer, inclusive que castigo viria sobre o povo. Como eu disse, nós estamos vivendo em tempos como esses. E nós olhamos para esse texto, e nós olhamos e prestamos atenção em alguns detalhes. O primeiro deles que eu quero notar com vocês, é que a aparente demora de Moisés fez com que o povo, ou foi suficiente para que desencadeasse no coração do povo uma revolta contra Deus, uma corrupção, porque Moisés estava se demorando em voltar, o coração do povo se corrompeu. Moisés estava há 40 dias em cima do monte, e como ele se demorou para voltar, diz o texto, o povo pediu para que fossem feitos outros deuses para eles. Será que vocês não veem alguma semelhança com os nossos dias? Porque o nosso Senhor Jesus, o nosso legislador, o mediador entre nós e Deus, assim como Moisés mediava entre o povo e Deus, o nosso Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele voltou, ele subiu, e parece para alguns que ele está tardando em voltar. E como Jesus não volta logo, muito daqueles que são encontrados ou chamados ou se reconhecem como povo de Deus, está se corrompendo da mesma maneira que o povo de Israel se corrompeu. O povo, pela demora de Moisés, permitiu que o coração se corrompesse. E hoje o povo que se chama pelo nome do Senhor, porque vê que Jesus aparentemente tarda em voltar, também tem permitido que o seu coração se corrompa. É uma tristeza pensar isso, irmãos, porque era para todos nós estarmos mais firmados com Deus, porque sabemos que quanto mais o tempo passa, mais próximos estamos da volta do nosso Senhor, mais próximos estamos da volta dele. E ao invés do povo ficar cada dia mais fiel, o povo cada dia está mais infiel a Deus. Cada dia o povo está se afastando mais de Deus, e isso é terrível, porque isso denuncia uma crise que nós estamos vivendo, religiosa, no nosso país pelo menos é muito notório isso. Nós percebemos uma crise terrível, porque em meio a tantas igrejas abarrotadas, em meio a tantas igrejas cheias de tantas pessoas, nós vemos quantas pessoas estão afastadas de Deus. Há um alarme falso de que nós estamos vivendo um grande avivamento no nosso país. Eu não me esqueço, muitas das ministrações
do começo dos anos 2000 e no final da década de 90, nós ouvimos nas ministrações dos grupos de música, nos ministérios de louvor, nas bandas evangélicas, nós ouvimos ministrações que diziam que o Brasil seria o celeiro missionário do mundo, porque nós estamos vivendo um grande avivamento, porque as igrejas estão se enchendo e cada vez mais igrejas aparecendo. Mas eu quero dizer para vocês que isso é um alarme falso. Embora nós tenhamos uma quantidade maior de igrejas, embora nós tenhamos uma quantidade maior de pessoas frequentando igrejas, nós temos uma quantidade menor de pessoas fiéis a Deus. Nós temos um aglomerado de pessoas prostituídas e que não adoram a Deus, mas que se venderam pelas mesmas razões que o povo israelita também estava se afastando, se corrompendo da sua fé verdadeira. O povo israelita precisava de alguma coisa que eles pudessem ver e tocar. Eles precisavam de alguma coisa tangível. Para eles não era suficiente ter uma fé e simplesmente confiar que Deus, o Senhor, era com eles e que o seu enviado Moisés voltaria. Eles olham para Arão e dizem: Arão, nós queremos que você faça deuses, porque nós não sabemos o que foi feito desse tal de Moisés que tirou a gente do Egito. Faça alguma coisa que nós possamos ver. Olha, presta atenção que não fala assim, nos aponte novos deuses. Eles pedem, faça novos deuses, coisas que são produzidas. E nós estamos vendo a mesma coisa na religiosidade brasileira. O povo sedento por coisas que podem ver e tocar. As pessoas não conseguem só ter fé em Deus. Se eu simplesmente chamar alguém e fizer uma oração, não basta. A pessoa fala assim: pastor, você pode fazer uma oração forte? Porque tem oração fraca? Se eu só pregar aqui, ler a Bíblia, parece que Deus não falou, parece que é só o pastor que está falando. Mas se eu disser aqui no púlpito, assim diz o Senhor, aí validei o fato de que Deus é quem está falando. Se nós nos unirmos para orar pela sua família, não basta. Você tem que levar para a sua casa uma rosa, para colocar lá no seu quarto, para que o seu casamento dê certo. Porque não basta confiarmos em Deus, precisamos de coisas. Não adianta nos reunirmos como estamos aqui e fazermos uma oração como o irmão Jair nos dirigiu diante de Deus. É necessário que eu coloque um portalzinho aqui, um batente de uma porta, e nós passemos no meio dela para indicar que alguma coisa Deus está fazendo, porque Deus abriu uma porta para nós. Não basta você comprar um carro e você agradecer a Deus e confiar que Deus vai te guardar. Você tem que trazer o seu carro na igreja para o pastor ungir as suas coisas. Ungir. Pessoas são ungidas, e não são ungidas por utensílios, por objetos, por produtos. Pessoas são ungidas pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos o tempo todo de coisas que podemos tocar. Então o povo quer ir para Jerusalém, para encostar nos lugares sagrados. É legal, eu quero ir lá também. Mas se não encostar no lugar sagrado, não vale. Tem um personagem bem caricato, que fala em nome de Deus e aparece na televisão, que é a esposa dele, que é bispa. Aparece numa cadeira aveludada, um trono, e ela fica bem perto assim, do final do palanque, que aquilo é um palanque, né? E ela fica com o pezinho dela ali, e as pessoas vão passando e tocando no pé dela e beijando. E aí uma pessoa demora muito ali, ela fala: deixa o dinheiro e vai, porque tem mais gente atrás. Mas é isso que o povo quer, é isso que o povo está atrás. Porque só falar em nome de Deus, só falar nós confiamos na palavra do Senhor, só dizer nós temos orado e somos fiéis a Deus, não basta. Se não tiver um negócio desse tipo, não vale. Se você não enrolar um negócio no peito aqui para falar que você é meio judeu, não vale. Se o pastor não colocar um candelabro no meio do culto, não vale, porque não está invocando as coisas de Deus. Misericórdia, que povo supersticioso, igualzinho os israelitas. Hoje nós vivemos em tempos como esses, que não basta apenas o simples,
Não basta apenas o que diz respeito à fé, nós precisamos de coisa palpável. O povo lá precisava, para alimentar suas crenças religiosas. Faça deuses para nós. E veja que o coração deles estava tão corrompido, que eles não falaram assim: olha, Moisés está demorando, Arão, levanta uma outra pessoa para ajudar a gente a seguir o caminho. Eles não pediram um outro governante. Ou se fosse muito, eles não falaram assim: Arão, indique-nos um outro Deus para adorarmos. Mas olha o que eles pediram: faça-nos deuses, no plural. Onde que esse povo estava? O Senhor, o Deus de Israel, os havia acabado de livrar do Egito. Como que eles estão pedindo deuses? Será que eles não sabiam ainda que não há Deus como o Senhor? Será que eles não compreendiam ainda que o Senhor é o único Deus verdadeiro? Não compreendiam. E por isso eles precisavam de deuses. E é por isso que hoje nós vemos crentes também da mesma forma, não confiando apenas em Deus. Tem que ter mais alguma coisa. Então olha só, quantos de vocês aqui creem que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? Levante sua mão e fala amém. Quantos de vocês confiam que o que Jesus fez é suficiente para transformar completamente a sua vida? Diga amém. E por que o povo está indo tanto atrás de libertação, cura de não sei o que, cura e libertação da alma, sabe? E vai fazer sessão de regressão, e vai para encontro, para ficar buscando perdoar o pai, a mãe, o vô, a avó. Vai virar mórmon daqui a pouco, vai se batizar em nome de seus parentes que já morreram. Porque não basta, o que Jesus fez não é suficiente. Temos que fazer mais alguma coisa para validar o que Jesus fez. Não é suficiente Jesus ter morrido na cruz. Eu tenho que fazer o sacrifício de subir o monte. Eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que trazer todo o meu dinheiro e dar na igreja como sacrifício. Porque se eu não me sacrificar, Deus não me aceita. Irmão, Deus te aceitou sendo o mais podre possível. Deus te aceitou por causa da graça e da misericórdia dEle. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. Também não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos. Não tem pecado que você cometa que diminua o amor de Deus por você. Mas também não tem virtude que você tenha que Deus começa a falar: ei, Miguel, dá uma olhada, esse aqui está despontando, hein? Vixe. Deus te amou e a gente cantou, Ele me ama e me ama só porque Ele usou de graça para comigo, porque Ele olhou para mim, viu que eu não merecia nada e falou: mesmo assim eu os amarei. Mas aí tem que ficar fazendo coisa. O coração está desprendido da verdade de quem é o próprio Deus. E aí veja, que no dia seguinte ao que aconteceu, o versículo 6, que nós já lemos, mas eu vou ler de novo. Na manhã seguinte o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à festa. Num dia eles fizeram um bezerro de ouro. Num dia eles abandonaram a Deus, deixaram de lado a ideia de que Moisés ia voltar, fizeram um bezerro de ouro, colocaram esse bezerro de ouro como seu Deus, prestaram culto, no dia seguinte acordaram cedo, prestaram culto e fizeram festa. Eles conviveram com aquela nova realidade como se não tivesse nada diferente, porque na verdade não tinha nada diferente mesmo. O coração deles em nenhum momento tinha se voltado para Deus. Vejam como Deus é cheio de graça e misericórdia, porque Deus estava abençoando e ajudando mesmo esse povo incrédulo, que o tempo inteiro estava prostituído. O profeta Ezequiel faz uma denúncia terrível contra esse povo. Ezequiel capítulo 20, versículo 8 diz: mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por que foi feito um bezerro de ouro e não outra coisa? Porque era um dos deuses do Egito. E eles estavam ali de novo, voltando atrás e adorando aquilo que nunca deixaram de adorar. Porque mesmo quando eles usavam o nome de Deus, Deus não tinha nada a ver com o negócio. Quando nós lemos em português, nós lemos o Senhor ou nós lemos Deus na nossa Bíblia. Quando você lê em hebraico, você não lê Deus. Deus é uma palavra genérica para falar de uma divindade. Tem o nome de Deus. Algo muito próximo de Yahvé para nós, aportuguesando bastante.
E veja que eles usavam o nome de Yahvé para cultuar o bezerro. Olha que terrível. Versículo 5. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Olha que legal, amanhã haverá uma festa para Yahvé e o altar era do bezerro. Todo mundo fazendo festa, cantando para o nome do Senhor, mas ninguém estava cultuando ao Senhor. O nome de Deus era usado, mas Deus não tinha nada a ver com o negócio. É como se vocês estivessem falando comigo o tempo todo e falando assim: ô Moisés, parabéns para você, Moisés, não sei o que lá. Vocês estão me chamando de Moisés, mas eu não sou Moisés, Moisés é ele. A gente tem em comum que a gente é gordo e barbudo. Deus vai te ajudar para você voltar a ser barbudo. A gente tem algumas semelhanças, mas nós não somos a mesma pessoa. Você pode me chamar de Moisés, mas isso não faz de mim um Moisés. Eu continuo sendo quem eu sou. As pessoas cultuavam o bezerro e o chamavam de Senhor. Eles não estavam cultuando ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês: muito do que tem sido feito hoje no Arraial Brasileiro tem sido feito em nome de Jesus. Canta-se para Jesus, usa-se o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Porque onde que Jesus ia mandar você se vingar dos seus inimigos? Onde que Jesus ia querer que você fizesse mal para os seus inimigos? Se Jesus diz que nós temos que perdoar, e não é o que se canta, por exemplo, em nome de Deus, não se usa o nome de Deus para anunciar maldade, guerra e desgraça. As pessoas falam no nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Tem pastores pregando no nome de Deus, mas não estão falando de Deus, o Pai de Jesus Cristo. Podem estar falando de qualquer bezerro, mas não estão falando do Senhor. E tem um povo que está adorando um negócio que não sabe. E aí o que você pode fazer? Você pode trocar qualquer objeto que ninguém repara. Tanto faz. Olha, eu fico muito feliz e honrado que todos vocês estejam aqui hoje. Nós temos muitos visitantes. Fico muito honrado. É uma alegria para nós tê-los aqui. Espero que vocês voltem e que vocês permaneçam conosco. Mas embora algumas pessoas com a melhor das intenções venham me fazer um elogio, quando elas me dizem assim: gosto muito das suas pregações, eu fico feliz. Mas eu falo assim: eu ouço suas pregações, eu gosto muito, gosto também das pregações do Agenor Duque. Eu falo: tem alguma coisa errada. Você não pode conseguir gostar das duas coisas ao mesmo tempo, porque nós pregamos coisas completamente diferentes. Ele fala de um Deus que não é o Pai de Jesus, e eu falo de outro Deus, que é o Pai de Jesus. Então assim, ou você é esquizofrênico, porque não consegue, me perdoe, com respeito, eu estou tentando ser o mais educado possível. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu estaria usando uma palavra muito mais baixa, né? Então esquizofrênico é um termo técnico para falar de uma pessoa que tem alguma disfunção, que não consegue fazer o esquema. Não consigo pensar em outra coisa, é esquizofrenia. Falar eu gosto do que você fala e gosta do que a Agenor Duque fala também, não tem condições. Nós estamos falando de coisas diferentes, gente, por favor. Mas de repente você fala assim: é porque eu gosto, meus gostos são variados, eu gosto de muitas coisas variadas. Mas é que a gente está falando de mundos diferentes, né? Não são de sabores diferentes, não são de países diferentes, de cores diferentes. Estamos falando de realidades existenciais completamente diferentes. Mas por que o povo pode gostar de mim ao mesmo tempo da Agenor Duque? Só porque nós dois também somos gordos e barbudos? Não. Porque as pessoas estão como os israelitas, tanto faz que bicho de ouro que está lá. Se chamar de Deus, está valendo. Se chamar de Jesus, vale adorar qualquer coisa. Pois é, isso eram os israelitas que sofreram um castigo da parte de Deus. O culto levava o nome de Deus, mas era para qualquer Deus, menos o Senhor. Só que aí nós migramos da nossa perspectiva do povo e passamos a ter uma perspectiva a respeito de Arão. Porque Arão tinha uma relevância diante do povo, ele era o porta-voz de Moisés. Moisés tinha a língua pesada e Deus falou: eu vou colocar um porta-voz. Ou seja, ele vai falar no seu lugar. Moisés não estava lá, quem devia falar por Moisés? Arão. E o que foi que Arão fez? Não só permitiu, mas ele mesmo pôs mãos à obra para poder fazer o bezerro. O povo falou: Arão, nós precisamos que você nos faça deuses. Arão faz o quê? Ele olha para o lado,
Quais são as riquezas que esse povo... O que esse povo se importa? Quais são as coisas que chamam a atenção desse povo? Já sei. Então, façam o seguinte. Peguem tudo que é de ouro, brinco, joia, tudo que é de ouro, e traz que a gente vai fazer um Deus para vocês. É um Deus precioso. É um Deus do que eles já tinham por precioso. Vamos fazer um Deus para vocês. Ele não apenas viu e fez vista grossa. Ele participou da prostituição do povo. Arão, o sacerdote de Deus, deu para o povo o que o povo queria. Sabe como se chama isso? Pragmatismo. Outro dia nós falávamos aqui, numa terça-feira de manhã, sobre isso. Arão foi pragmático, ele permitiu, porque na cabeça do pragmático, as coisas funcionam assim: o que dá certo, está certo. Os fins justificam os meios. Tanto faz o que está sendo feito, contanto que dê certo. O que Arão estava querendo? Arão queria que o povo ficasse sossegado. Arão queria que o povo ficasse quieto no arraial e que cantassem umas musiquinhas para Deus. Ele conseguiu as duas coisas. Ele manteve o povo no meio do arraial e cantou umas musiquinhas com o nome de Deus. Mas Arão se prostituiu. Arão usou daquilo que era precioso para as pessoas e fez daquilo os seus próprios deuses. Pois é, o apóstolo Paulo alertou que nos últimos dias, falando para Timóteo, nos últimos dias, as pessoas haveriam de se cercar de mestres que as ensinariam de acordo com as suas próprias cobiças. Sabe por que existe a Agenor Duque? Porque existe gente que quer aquele tipo de mensagem. Sabe por que tem um produto numa prateleira? Porque tem consumidor para aquilo. Sabe por que tem pastor picareta? Porque tem gente sem vergonha, que gosta disso. Sabe por que tem igreja que faz tudo errado? Porque tem gente que quer desse jeito. Porque prefere não ter o compromisso com a verdade. Se eu estou no lugar onde tudo é feito errado, eu não preciso fazer certo. Por que existe esse mundo obscuro? Porque tem quem queira. Por que existe um Arão corrompido? Porque tem um povo pedindo, me dá. Só que o Arão cedeu. O povo podia ser corrompido, o Arão não podia se corromper. E eu quero dizer uma coisa para todos os irmãos, os que andam conosco há mais tempo sabem, e é bom que eu deixe claro para todos os irmãos que estão chegando: ou vocês vão nos amar por isso, ou hoje será o último dia de vocês. Nós não vamos fazer igual a Arão. Nós não vamos prostituir a mensagem de Deus para agradar nenhum de vocês. Nós não vamos ficar passando a mão na cabeça de vocês, deixar você encharcado de pecado, vivendo do jeito que você quer, só para você ficar na igreja. Porque o nosso compromisso não é com o povo, o nosso compromisso é com o Deus do povo. E por causa do Deus do povo, nós nos submetemos ao povo em serviço. Nós estamos aqui servindo vocês. Mas se vocês quiserem fazer o que é contrário à lei de Deus, nós não vamos ser coniventes nem participantes disso. Não vamos dar a nossa mão para ninguém fazer coisa errada. E não vamos negociar o evangelho a troco do que você quer ouvir. Porque, pastor, se você não falar isso, o povo não gosta. Oxe, tem mais uma igreja aqui, não tem nem 100 metros, tem outra igreja aqui, ó. Se sair daqui, ó, você chega ali rapidinho. Ó, que passagem fácil, sai daqui, pede um lanche, vai na igreja, sai da igreja, come um lanche. Está feito, ó que programão. Não gostei dessa igreja, tem outra, logo ali, ó. Pouquinho mais para frente tem outra. E se você aventurar nessa avenida aqui, você vai ver tantas igrejas. Então não falta opções. Pastor, você está sendo sem educação, mandando o povo embora. Não, eu não estou. Eu estou deixando claro quem nós somos e a nossa postura diante de Deus e diante dos irmãos. Nós seremos fiéis à mensagem de Deus, por mais que o povo não goste da mensagem de Deus. Porque nós vamos responder diante de Deus o que Ele nos mandou falar. Então nós não vamos nos vender. E aqui o meu apelo como pastor dessa igreja, a todos os líderes dessa igreja: se você se vender ao povo, você está fora. E qualquer um de vocês que aspira o ministério nessa igreja, se você for um vendido, você não tem espaço nessa igreja. Porque aqui, então você está dizendo que nós somos os certinhos do mundo? Não, mas nós queremos ser. E nós estamos em busca disso. Não que eu me julgue perfeito, mas eu olho para o alvo e eu corro para esse alvo. É para isso que eu estou indo. E quem quiser vir junto, que venha na mesma pegada. Se não, Deus te abençoe. Nossa, que mensagem, pastor. Eu estou sendo brando, os mais antigos sabem, eu estou pegando muito leve. Eu estou um gentleman hoje. Estou me sentindo um cavalheiro hoje aqui, nesse púlpito. Mas é verdade, porque a gente está num mundo
onde o povo não quer relacionamento com Deus. E eu estou dizendo, aqui nós teremos relacionamento com Deus. Se você quer relacionamento com Deus, está no lugar certo. Se você não quer, pode pegar o seu presentinho, aproveite bem, e Deus te abençoe. Mas quando sai falando da gente, sai falando a verdade. Que você saiu porque nós queremos a verdade, e você não. Ao contrário de algumas pessoas que saíram e falaram assim, estou saindo porque essa é uma igreja de porta aberta. Eu quero te dizer que a porta está um pouco só aberta agora. Ela não está tão aberta, ela está mais fechadinha, a outra está fechada totalmente. É uma igreja da porta aberta, porque aqui pode tudo. Não é que aqui pode tudo, aqui a gente recebe todo mundo. Aqui a gente não faz acepção de uma pessoa para outra, a gente não diminui ninguém e nem privilegia ninguém. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter sucesso, você pode ser importante. Para nós aqui, você é a mesma coisa que todos os outros. E você pode ser o pior dos pecadores. Para nós, você é a mesma coisa que todos os outros. Aqui nós nivelamos todo mundo assim, no pecado, para que Deus use de misericórdia para com todos nós de igual maneira. E nós não pequemos nenhum nem com o outro. É assim. Beleza? Então, ok, vou caminhar aqui porque o tempo nosso já voou, né? O Arão, ele estava bastante, assim, animado, porque ele viu que o povo ficou eufórico com a festa. E aí o que ele fez? Já que o povo está assim animado, vamos continuar e vamos fazer mais coisas. Meus irmãos, líderes dessa igreja, não caiam na armadilha de fazer coisa porque as pessoas ficam animadas. Nem sempre o que anima as pessoas é o que Deus quer de fato. Sejamos só fiéis a Deus. E uma terceira observação aqui, agora, é a respeito do próprio Moisés. Se primeiro eu fiz uma observação sobre o povo, depois fiz uma observação sobre Arão, agora faço uma a respeito do próprio Moisés. Quando Moisés voltou, junto consigo ele trouxe o juízo que veio da parte de Deus. E aqui minha perna treme. Porque enquanto eu estou brigando só aqui com vocês, sou eu, irmãos. Quando Moisés voltou, desceu do monte, Deus se irou contra o povo. Que Deus quis acabar com o povo. Olha o que Deus falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu acabo com esse povo, fica só a tua família, eu faço uma aliança com você. E a partir de agora você vai levar adiante o que eu tinha prometido lá atrás para os patriarcas. Ele falou, não. E aí Moisés se colocou como intercessor diante de Deus pelo povo. Versículo 11 ao 13 fala isso, depois versículo 31 ao 32 fala de novo. Moisés se coloca diante de Deus e fala, não faça isso. Primeiro ele apela, fala, Deus, se o Senhor fizer isso, o que os egípcios vão falar do Senhor? E vão falar que o Senhor arrancou esse povo de lá para matar eles no deserto, não faz isso. E depois, foi até pior o que Moisés falou assim, olha, se o Senhor está pensando em acabar com esse povo, faz o seguinte, risque então o meu nome do seu livro. Que isso? Ô, irmãos, deixa eu confessar um pecado para vocês, eu não faria uma oração dessa para vocês aqui. Eu não faria, eu estou confessando o meu pecado. O Moisés viu aquele povo se prostituindo contra Deus, ele foi lá, meteu o dedo na cara do faraó, ele passou por tudo aquilo, sendo já um senhor, ele não era mais um menino quando passou por aquilo. Depois de tudo que ele passou, ele sobe no monte, fica 40 dias sem comer, sem beber, recebendo de Deus as instruções. Quando ele chega, todo o povo estava prostituído. Sabe o que é todo o povo? Não tinha nenhum, que Deus falasse assim, olha, esse daqui foi preservado, Deus falou, eu vou acabar com todo mundo. E mesmo assim, ele ira, mas não peca. Porque ao invés de rejeitar o povo, ele se coloca diante de Deus e fala, salva esse povo. E deixa eu dizer uma coisa, eu não sou capaz de fazer isso por vocês. Mas não fiquem preocupados, porque eu não sou o mediador entre vocês e Deus. Eu no máximo, sou um tipo de Arão. Tipo de Moisés é o próprio Senhor Jesus Cristo, e é Ele que pela sua muita misericórdia não desiste de nós, cada vez que nós pisamos na bola, é Ele quem olha para nós e intercede diante do Pai por nós. O que a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 34 diz? Diz justamente isso, que Ele agora que está à destra de Deus, intercede por nós.
O tempo todo, irmãos, o tempo todo. Jesus está intercedendo por nós. Cada vez que você fraqueja, cada vez que a sua perna vacila, está lá Jesus falando: Pai, perdoa. Pai, eu sei como é isso, eu sei como é difícil, eu estava lá, eu passei por isso, eu sei o que é perder, eu sei o que é ser privado, eu sei, eu estava lá, eu sofri tudo o que Ele sofreu. Pai, perdoa, tenha misericórdia, usa de graça. E por isso Deus está sempre gracioso para conosco, porque temos um intercessor diante de Deus. Um dia eu tive a oportunidade de conversar com um padre, que eu gostaria de conversar de novo, se Deus me der a oportunidade. O padre vigário de Nova Odessa, na época era o padre Renato, ele era o vigário da matriz lá do centro de Nova Odessa. Eu passei na frente da igreja, do lado tinha uma livraria, e eu comprei um livro chamado Sim, Senhora, um livro pequenininho, e eu comprei, sentei na Praça dos Três Poderes ali na prefeitura, e li o livro ali. E aquilo entrou no meu coração, porque ele falava no livro, o padre Olívio Reato escreveu um livro, ele disse assim, que Maria, ela era nossa intercessora, ela era nossa mediadora. Poxa, Maria foi uma mulher extraordinária, uma santa mulher de Deus, que recebeu o maior privilégio entre todas as mulheres do mundo, de carregar no seu ventre o Salvador da humanidade. Mas nunca ela foi colocada nessa situação. Deus nunca deu para ela essa responsabilidade, porque ela era uma pecadora que precisava da misericórdia. Na oração dela, o Magnificat, se você lê no Evangelho de Lucas, ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem aqui precisa de um Salvador, senão um pecador? Jesus é o próprio Salvador. Ele não precisou de alguém para salvá-lo, porque como diz Isaías, o meu próprio braço me susterá. Ele mesmo se valeu, não precisou de uma ajuda externa de outro. Mas Maria, nossa irmã em Cristo Jesus, precisou de uma ajuda, e eu fui lá falar com o padre. E aí eu pedi licença, e antes eu entrei e fui olhando todas as coisas, e tinha uma imagem de Maria, carregando Jesus no colo, e tinha algumas senhoras ajoelhadas ali orando, pedindo a intercessão dela, pedindo a ajuda dela. E eu fui lá no escritório do padre, bati, eu o chamei, ele abriu a porta para mim. Pois não, eu falei: posso falar com o senhor um minuto? Ele falou: claro, entra. Eu sentei com ele, eu não falei que eu era crente, para não parecer que eu estava desafiando. Eu falei: eu já fui coroinha muito tempo atrás. É verdade. E eu tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias. É verdade. Mas faz muito tempo que eu não venho aqui na igreja católica. Também é verdade. E eu preciso fazer uma pergunta para o senhor me ajuda? Ele: claro. Aí eu mostrei o livro, falei: eu estou lendo esse livro aqui, muito bom, eu conheço o padre Olívio Reato. Então, eu estou lendo o livro dele, e eu vi essas anotações aqui, olha aqui, isso daqui, o senhor concorda? Ele falou: eu concordo. Eu falei: eu gostaria que o senhor me explicasse. Eu falei: posso usar a sua Bíblia? Tinha uma Bíblia grande na mesa dele, eu abri a Bíblia dele, e mostrei lá na carta de Timóteo, Paulo falando que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Eu falei: ele está dizendo aqui que Maria é mediadora, mas aqui está escrito que só tem um, é Jesus. O senhor me explica isso, por favor? Aí ele: tentou, e não, é porque ela é mediadora. Eu falei: o senhor está piorando, é o que o outro testamento está falando. Aí fala que tem, e fui mostrando os textos bíblicos. No fim das contas, o padre, com muita humildade no coração, ele falou assim: Deus é testemunha disso que eu estou falando. Ele falou: realmente Maria não pode atender intercessão, o que ninguém pede. O padre Renato, vigário da igreja matriz de Nova Odessa na época. Eu não sei, ele saiu, depois voltou a ser o padre Vitor, se eu não me engano, que eu fui coroinha na época dele, depois voltou a ser, agora é o padre Vitor ainda? Ele, se eu não me engano, ele estava em Limeira, o padre Renato. E aí ele falou assim: de fato Maria não pode interceder por ninguém, isso é função de Jesus. Aí eu falei: o senhor sabe disso? E o senhor não fala nada para aquelas senhoras que estão ajoelhadas lá no pé daquela imagem, esperando que Maria faça alguma coisa por elas? Ele abaixou a cabeça, envergonhado, com humildade, e chegou umas senhoras e começou a entrar na sala, ele não podia mais falar nada. Aí eu falei: um outro dia eu volto, a gente conversa. Faz muitos anos, eu nunca mais conversei com ele. Só Jesus faz a mediação entre Deus e os homens.
Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum santo, nenhuma entidade, nenhum anjo do céu. Só Jesus Cristo faz mediação. Se você quer se chegar a Deus, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Digo isso com todo respeito aos meus irmãos católicos. Não estou fazendo nenhuma afronta. Estou relatando aqui uma situação. Moisés era esse intercessor, porém, quando Moisés vai interceder na segunda vez, ele fala assim: eu vou diante de Deus para ver se eu consigo uma expiação desses pecados, para ver se eu consigo que Deus perdoe vocês. Bem, Moisés foi um homem muito importante, mas ele tinha as limitações dele. Jesus não tem limitações, porque de uma vez por todas, Jesus morreu, e todo o preço da dívida do seu pecado foi pago em uma vez só que Jesus morreu. Moisés precisou voltar e tentar de novo. Jesus não precisa nem tentar, porque já está conseguido. Em Cristo nós temos o sim e o amém de Deus, aleluia. Acontece que nós temos um problema, irmãos. Quando Jesus voltar, da mesma maneira que Moisés voltou, e os pecadores, os infiéis, foram punidos, alguns imediatamente foram mortos, outros ficaram reservados para um dia específico. Da mesma maneira, eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, eu obviamente não tenho todo o tempo que eu preciso para investigar esse assunto detalhadamente com vocês, mas eu me coloco à disposição, caso você queira estudar a respeito disso. Assim que Jesus voltar, o texto sagrado lá em Mateus 24 e 25 diz que as pessoas que estão na terra serão recolhidas, ajuntadas dos 4 cantos da terra pelos anjos do céu, e os justos serão separados dos injustos. Os justos serão encontrados como se fossem ovelhas do Senhor, e os injustos como bodes. Aos justos o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, para o lugar que estava preparado para você, desde antes da fundação do mundo. De outro lado, para minha tristeza, o Senhor dirá para aqueles que são encontrados como bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e para os seus anjos. Ali haverá choro e ranger de dentes. O desejo do meu coração era que o pior dos pecadores fosse alcançado pela salvação de Jesus Cristo. Eu já fui encontrado quase como que um herege na minha classe da faculdade, porque o desejo do meu coração era que todos fossem salvos, mesmo os piores dos piores. Porque eu não vejo razão para eu ser salvo e o pior dos piores não ser, porque eu me coloco no mesmo pé deles. Mas infelizmente não é isso que vai acontecer. Alguns receberão a paga pela sua impiedade. E eu espero em nome de Jesus que nenhum de vocês que estão sentados agora nesse auditório, nenhum de vocês seja encontrado nessa fileira dos que haverão de se perder, porque Ele virá e vai dar a cada um de acordo com o que é devido. Agora, se por um lado Deus cobrou o povo da sua injustiça e sua impiedade, por outro lado o próprio Moisés cobrou Arão. Moisés chamou a atenção de Arão e disse: Arão, por que você fez isso? Você tem noção o pecado que você levou esse povo a cometer? Porque nós discutimos isso algumas vezes na escola bíblica dominical, irmãos. O povo, de forma geral, quer o pecado, e eles vão encontrar quem os ajude a pecar, mas que não sejamos nós a fazer isso, irmãos. Porque aqueles que ajudarem as pessoas a ficarem no pecado, ou a viverem com práticas pecaminosas, vão receber de Deus também aquilo que lhe é devido. Então você que aspira ao ministério, ou você que está no ministério, entenda uma coisa: se você não for encontrado fiel naquele dia, o Senhor Jesus te encontrará cara a cara e vai requerer do seu ministério. Misericórdia, que dia terrível vai ser isso para os ministros. O povo vai ser cobrado. Eu outro dia falei com o César sobre isso. Importa que o juízo comece pela casa de Deus, mas os ministros, aqueles que falam em nome do Senhor, vão ser interrogados, justamente por conta daquilo que disseram que Deus não mandou dizer. Dos falsos profetas que profetizaram em nome do Senhor, o Senhor não disse. Daqueles que ensinaram caminhos que o Senhor não deu para o povo seguir. Daqueles que fizeram bezerros de ouro, às custas do povo não sair da igreja.
negociaram a sua denominação, negociaram a doutrina sã, negociaram a verdade para que o povo abarrotasse a igreja. Porque eu vou ensinar para você, caso você não saiba. Para as igrejas em geral, não é o nosso caso, e eu tenho aqui uma porção, umas 13 testemunhas que fazem parte da nossa junta. Na maioria das igrejas, por que quer que as igrejas encham? Por duas coisas: para o pastor ser famoso, porque ele fica com moral perto de outros pastores. Porque em reunião de pastores, que eu detesto, acho um lixo, o que se conversa é assim: ei, quantos membros tem sua igreja? Ei, quantas pessoas frequentam? Qual é a entrada de dízimo? Essa é a conversa em roda de pastores. Então é para duas coisas que os pastores querem igreja cheia: para falar que ele é um cara importante, que tem uma igreja grande, e porque a igreja grande tem muita gente, e eles exploram o povo dá dinheiro, e ele fica rico às custas do povo. É para isso que pastor quer igreja grande. De modo geral é isso. Só que esses que estão assim, o dia que chegar diante do Senhor Jesus, vão ter que responder para Ele. E que nenhum de vocês, irmãos que servem a Deus nessa igreja, seja encontrado com o mesmo espírito. Que você tenha um espírito de serviço, que você faça tudo por amor a Deus e amor às pessoas, que você não fique esperando nada em troca, porque o seu galardão vem do Senhor. No Senhor, nós sabemos que o nosso trabalho não é vão. Deus é o nosso salário, Deus é a nossa herança, Deus é a nossa paga. É por causa dele que fazemos o que fazemos. E por último, uma parte do povo, eu sei que vocês já estão cansados, mas uma parte do povo decidiu não ser mais como os outros. Moisés, depois que falou para o povo, falou que falou para Arão, ele levantou a voz e falou assim: algum de vocês quer permanecer fiel ao Senhor, então vem até mim. Olha aí que coisa linda, o versículo 26. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e ajuntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. No meio de tanta corrupção que nós estamos vendo, pode ser um novo tempo para a sua vida de consagração a Deus, porque você pode ser como esses irmãos levitas, que se colocaram diante do Senhor e disseram: Senhor, nós seremos fiéis ao Senhor até o fim, nós erramos, mas nós não queremos errar mais, conte com a gente. Vou dizer uma coisa que muito me anima: em todos os tempos, em todas as gerações, Deus tem sempre um remanescente fiel. No meio de cada geração, Deus tem sempre um povo, mesmo que pincelado dentro das igrejas, Deus tem sempre um povo dele, que é sempre fiel e não se corrompe. Eu espero que esse povo esteja encontrado aqui com uma grande quantidade em nome de Jesus. O verdadeiro povo de Deus, mesmo que tenha falhado, ele se arrepende e volta. Em todo o tempo na palavra de Deus, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, mesmo que errassem, eles se arrependiam e voltavam. Foi o que esses levitas fizeram. Eles estavam junto com os outros, porque Deus queria acabar com todos. Mas naquele momento, o coração deles se voltou para o Senhor e atenderam o apelo e o pedido, a voz de Moisés. E assim também, em nome de Jesus, ouçam a voz do próprio Senhor Jesus, falando ao seu coração: volte e seja fiel a Deus, mesmo no mundo corrompido, mesmo onde a religião de uma forma geral está perdida, onde as igrejas não têm crédito, volte-se para Deus e seja fiel a Deus. Você hoje pode escolher ser um corrompido, um infiel como qualquer um dos israelitas. Você hoje pode escolher ser um vendido pragmático, um comprado, como foi Arão. Ou você pode se encontrar como aqueles fiéis que voltaram para o Senhor e se consagraram de todo o coração, como os levitas. Eu espero que todos vocês aqui queiram se consagrar ao Senhor. E eu não estou chamando você para fazer um jejum. Eu estou chamando você para dar a sua vida. Não para dar um dia de sem refeição, mas para colocar a sua vida diante de Deus e falar: Senhor, a minha oferta sou eu, o que eu tenho para oferecer sou eu, toma minha vida nas tuas mãos e faz o que o Senhor quiser da minha vida. Eu sou um instrumento da tua glória nesse mundo, sou um instrumento da tua paz, sou um instrumento do teu amor, eu quero ser isso daí.
Eu me consagro, eu abro mão desses privilégios, eu abro mão de ser o que os outros são porque dá certo, eu abro mão, não interessa se a igreja não sei o que lá, church, não interessa se a igreja não sei o que lá, neve, não interessa se ele faz isso, se ele faz aquilo e dá certo, pouco me importa, eu serei fiel ao Senhor, porque eu não quero fazer o que dá certo, eu quero fazer aquilo que te agrada. Jesus não fez o que dava certo, Jesus só fez o que agradava ao Pai, e não é à toa que ele ouviu da boca do próprio Senhor: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que Deus fale isso de cada um de vocês que estão aqui em nome de Jesus.